Olá, está começando mais um programa A Hora do Boi. Todos os ângulos da pecuária estão por aqui. Mercado, tecnologia, genética, bem-estar animal, além das principais novidades do setor. Eu sou o médico veterinário José Arthur Martins e no programa de hoje nós vamos tratar sobre mudanças climáticas e crédito de carbono na atividade agropecuária. Mas antes da nossa entrevista, nós vamos conversar com os nossos parceiros da Scott Consultoria, que toda semana trazem uma novidade sobre o setor. Olá, eu sou Ana Paula Oliveira, médica veterinária, zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria, e hoje eu vou comentar sobre a relação de troca entre o farelo de soja e arrobas de boi gordo no fechamento de setembro no estado de São Paulo. A soja em grão, com o adiantamento aí da colheita da safra norte-americana, vem sofrendo alguns recuos. No Brasil, os preços da soja em grão estão sendo sustentados pelo câmbio e pela alta demanda das exportações. Com isso, o cenário refletiu nos preços do farelo de soja aqui no Brasil. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, no fechamento de setembro, a tonelada do insumo foi negociada ao entorno de R$ 2.312, um recuo de 0,3% no comparativo mensal, ou seja, entre setembro e agosto, e uma retração de 15% no comparativo anual. Já a arroba do boi gordo, no fechamento de setembro, foi negociada em média R$ 204 e uma queda de 3,7% no comparativo mensal e 14,8% no comparativo anual. Já nessa primeira quinzena de outubro, os preços seguem uma tendência aí de estabilidade. Hoje, dia 17 de outubro, o boi destinado ao mercado interno está sendo negociado em R$ 235 a arroba, a vaca em R$ 210, a novilha em R$ 225. Já o boi China, aquele boi destinado à exportação, está sendo negociado em R$ 240 a arroba, ou seja, um ágio de R$ 5 entre o boi e mercado interno. Bom, no fechamento de setembro, a relação de troca entre o boi gordo e a tonelada do farelo de soja foram de 11,3 arrobas necessárias para a compra de uma tonelada do insumo, um aumento de 3,5% no comparativo mensal e 15% no comparativo anual. Já no ano passado, neste mesmo período, eram necessárias 9,8 arrobas de boi gordo para a compra de uma tonelada do farelo de soja. Ou seja, hoje são necessárias 1,5 arroba para a compra da tonelada do insumo. No curto prazo, as nossas expectativas com relação ao farelo de soja é que sigam uma tendência aí de preços baixistas, um pouco mais moderadas, né? Vão trabalhar aí um preço um pouco mais lateralizado, pensando que nós estamos já na semeadura da soja. O Mato Grosso, né, um dos grandes produtores, já semeou ao entorno de 19%, um pouquinho atrasado quando comparado com o ano passado, mesmo período. Entretanto, o Paraná segue um pouquinho adiantado, com 20% já da sua semeadura, o que faz com que nós tenhamos maiores ofertas aí futuramente. Bom, o que eu tinha para comentar com vocês hoje era isso. Até mais. O canal A Granja Total Agro no YouTube tem muito conteúdo semanal para você. O programa A Hora do Grão traz todas as quartas muitas informações sobre mercado e meteorologia, com especialistas que ajudam na tomada de decisão. E para quem o assunto pecuária é o que mais interessa, a coluna do Pasto ao Prato com Fernando Furtado Veloso, tradicional na revista AGPEC, ganhou espaço também em nosso canal. Clique, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. De volta aos nossos estúdios aqui em Porto Alegre, na sede da revista A Granja Total Agro, nós estamos falando hoje então, como informei no início do programa, sobre as mudanças climáticas e créditos de carbono na atividade pecuária. E para tratar sobre esse assunto, está conosco hoje o consultor da revista A Granja Total Agro para a Sustentabilidade Agropecuária, Roberto Tati Banunas, com pós-graduação em Direito Ambiental. Banunas, seja muito bem-vindo à Hora do Boi. Obrigado, Arthur. É um grande prazer estar aqui para que a gente possa, então, debater as questões que envolvem a sustentabilidade no campo e, em especial, as oportunidades que o mercado de carbono, com certeza, vai possibilitar não só
as atividades da agropecuária, mas especificamente a pecuária de corte. Esse é um tema que ele vem latente, né? Vem se falando muito, e muita gente diz que essa questão principalmente mercado de carbono, crédito de carbono, é uma coisa meio intangível, né? E o que o nosso pecuarista precisa saber sobre as mudanças climáticas e sua atividade na pecuária? É muito importante, Arthur, que haja esse entendimento do internauta pecuarista de corte, que é um processo que não tem mais volta. Tá? Nós estamos lá desde 92 com a Rio, aí passamos agora pela COP27 em Egito, temos para o final de ano a COP28 nos Emirados Árabes, e eles vão aprofundar essa questão do aquecimento do planeta. Não há mais suporte, né, em termos de administração do clima que reduzir as nossas emissões. De modo que a atividade pecuária ela vem, então, se preparando efetivamente para isso mundialmente. E é isso que o pecuarista efetivamente deseja saber, né? Nosso internauta que está lá, então, acompanhando esse nosso encontro, de que, por exemplo, a Austrália já elaborou o seu projeto para 2040, o Reino Unido para 2030. Ou seja, esses países vêm avançando de forma muito eficiente na redução. Nova Zelândia, por exemplo, agregando a atividade de bovinicultura à ovinicultura. Mas o interessante é que o nosso próprio irmão aí, Portugal, já desenvolveu um selo igual ao do Brasil, né, que é a questão da produção de carne com menor carbono. Ou seja, há um avanço muito grande nessas informações e hoje, com o espaço de pastagem que nós temos no país, realmente o mundo todo está enxergando a atividade pecuária de corte. Para isso, então, creio que as informações que nós temos hoje, por exemplo, no nosso próprio estado aí, com a sua produção pecuária, esse internauta se interessa muito em saber o que ele tem por fazer dessa atividade. Por isso, então, creio eu, né, que a necessidade de se inteirar do que está acontecendo é um caminho que não tem mais volta. É sobre isso, então, né, que eu creio que hoje nós vamos ter esse nosso debate. O que nós temos aí de informação que vai interessar ao pecuarista de corte? Bom, então, talvez seja um bom sinal. O Brasil não está tão longe assim, né, dos outros países do mundo nessa questão de mudanças climáticas e créditos e, né, agricultura e pecuária de baixo carbono. Mas o que existe de avanço tecnológico, né, mais importantes para auxiliar o pecuarista para se adaptar a essas mudanças climáticas? Olha só, o mercado, nós não podemos iniciar a falar sobre o mercado de carbono sem entender aonde que se encaixa o mercado de carbono dentro da atividade, em especial agropecuária. Vamos falar de um todo agora. Esses componentes que envolvem toda a cadeia produtiva, né, e aí vamos pegar, por exemplo, então, né, no nosso programa, a Hora do Boi, a questão dos insumos. Nós temos lá um componente que são os insumos, sementes, né, os fertilizantes, os medicamentos veterinários, ou seja, nós temos lá elementos que compõem a cadeia produtiva, né, da pecuária de corte nos insumos, a propriedade rural em si, né, as atividades envolvidas, os manejos que nós temos dentro da propriedade rural, e aí temos lá a porteira. Após a porteira, como vamos entrar no outro componente relacionado à cadeia, né, da pecuária de corte, os processadores, a agroindústria, os matadores, os frigoríficos. E aí, por último, então, a questão comercial, né, o atacado e o varejo. Esses quatro componentes com relação a enxergarmos o que é o mercado de carbono, nós também temos que entender que só a cadeia por si só, ela precisa de outras informações que conectam cada um desses componentes. E é importante fazer essa introdução, Arthur, porque esses elos são elos relacionados à administração, às finanças, né? Relacionados especificamente com relação à logística, inclusive dentro da porteira. Então, estas relações da propriedade rural, né, internamente e externamente, esses elos
hoje, neste corte transversal, possibilita enxergar que não só a administração, a questão logística, a tecnologia de inovação, mas sim também a sustentabilidade da atividade pecuária, sustentabilidade ambiental da atividade pecuária. E ali é que nós vamos encontrar a questão do mercado de carbono, né? Então, este elo do mercado de carbono está a exigir, fora do país, né, e para o nosso mercado doméstico, algumas ações dos proprietários rurais, dos pecuaristas, em se adequar a essas mudanças. Nós sabemos que os nossos internautas estão atentos, estão ligados aí na programação da Agranja, mas essas informações elas vão além. E quando nós partimos dessas informações de ir além, é enxergar que esse manejo, por exemplo, quando nós estamos diante de uma área de pastagem, né, que não possui efetivamente todas as exigências, ou seja, uma área de pastagem degradada, nós temos um custo ambiental. E esse custo ambiental acaba sobrecarregando a questão do carbono no solo, a questão do sequestro, da emissão do carbono, acaba impactando numa pastagem degradada. Depois nós vamos para uma pastagem um pouco mais equilibrada, até chegar no exemplo das pastagens, né, de integração, né, lavoura, pecuária e floresta. E aí nós vamos entender a excelência da sustentabilidade na atividade pecuária. Tanto é que os produtores rurais, né, o pecuarista em si já se apercebeu que quanto mais sustentável a propriedade, né, a atividade pecuária, mais preço, né, mais qualidade ele agrega aquele valor. Então, no momento que ele agrega qualidade de produção, né, ganho de produção, e esse ganho efetivamente é um ganho relacionado à sustentabilidade ambiental, ele efetivamente é reconhecido e aí começa a se enxergar a cadeia fora da porteira. Ou seja, os frigoríficos hoje, com diversos selos, Gold, Prêmio, estão o quê? Premiando aqueles produtores que efetivamente estão mais engajados. Então, hoje, o nosso internauta, com essas nossas informações aqui, ele já tem ciência disso, né? E o que a gente pretende, né, ao longo dessa nossa conversa hoje é demonstrar que esse crescimento da integração lavoura, pecuária e floresta, ela tem feito, né, o seu tema de casa para o Brasil. E nós precisamos colocar isso, como já foi colocado na COP26, COP27, agora muito mais forte no Emirados Árabes com a COP28, é de que realmente o Brasil se tornou exatamente uma potência pecuária, né, e que nós temos, sim, qualidade, né, na nossa carne, capaz, então, de exportarmos, né, e determos esse mercado pecuário, né, do consumo de carne. Mas, paralelamente, né, e não posso fechar essa informação, de reconhecer que nós estamos ainda muito aquém com relação às questões de certificação e integração, né, de darmos legitimidade para os nossos projetos de carbono. Deixa eu ver só se eu entendi. Então, o Brasil, o pecuarista brasileiro, ele está fazendo, vamos dizer assim, o seu dever de casa, né? Tomando todas as medidas necessárias para as questões de equilíbrio, vamos dizer, de crédito de carbono. Só não existe ainda, então, vamos dizer, o Estado, o governo, ainda não estabeleceu, vamos dizer, uma documentação específica, é isso? Olha só, nós temos que trabalhar assim, ó. 2022 foi um ano marcante pela questão do decreto 10.177, que regulamentou a questão dos planos setoriais, né, e aí o plano setorial agropecuário. O Ministério, o MAPA, construiu o ABC e aí o ABC+. E lá existe efetivamente os serviços ambientais que a propriedade rural desenvolve, relacionadas, por exemplo, à questão pecuária, que está lá, então, nesses sistemas integrados de lavoura, pecuária e floresta. O ABC, desculpe, o ABC que tu te refere é a agricultura de baixo carbono? A agricultura de baixo carbono. Realmente, desculpe os nossos internautas, mas a quantidade de siglas realmente é muito grande e a gente tem que fazer de vez em quando tem que dar esse uma desdobrada, que é muito importante, Arthur, te agradeço. Por isso, então, para dar esse exemplo, de desconectar com a questão legislativa,
são os planos setoriais que vão construir isso. Tu acabaste de questionar, então o Brasil precisa de mais legislação? Não, ele já está avançando. Tá? O Ministério da Agricultura e Pecuária, através do ABC+, então, em conjunto com as universidades, né, em conjunto com as autarquias, a própria Embrapa, está desenvolvendo, por exemplo, diversos mecanismos capazes, então, de apurar o que efetivamente a atividade agropecuária está sequestrando, né, do carbono que ela própria emite e o que ela está efetivamente mantendo sobre o solo, né, através de atividades sustentáveis. Então, vamos pegar o exemplo da altura do capim. Eu acho bárbaro, elementar. É 40 centímetros. Então, comprovado, né, cientificamente, através de diversos estudos pela Embrapa, que aquela régua, né, tem uma régua lá, aí dependendo do tipo de pastagem, né, vai estabelecer um melhor momento de manejo, de retirada daquele rebanho de determinada pastagem, ou seja, havendo este equilíbrio, essa sustentabilidade na propriedade rural, isso é possível de ser certificado. Isso é possível de se formar, então, projetos de carbono. Mas existe todo um caminho a ser percorrido que, muitas vezes, para o produtor rural, né, para o nosso internauta, há essa dificuldade de entender. Mas não é impossível. É possível. Nós estamos, com certeza, assistindo um processo evolutivo disso, e, obviamente, não teríamos tempo para fazer a abordagem completa disso, mas esse dado é certo. Hoje, nós temos diversas propriedades no Brasil, né, devidamente cumprindo com as exigências do sistema integrado, né, de lavoura, floresta, pecuária, sendo eficientes, capazes das metodologias já existentes de obter essa certificação, de obter esses projetos de carbono devidamente certificados e principalmente íntegros. Quer dizer, não basta só capturar o carbono, o segredo disso também é mantê-lo no solo, né, e que com isso a gente tem uma melhor qualidade de pastagem e até de trabalho nesse segmento. Tanto é, Arthur, né, e está perfeita a tua colocação, que as tecnologias hoje elas são tão eficientes para essa apuração, e isso realmente é um processo crescente, né, e cada vez maior. Se assistiu na última Expo Inter a preocupação com as questões de inovação tecnológica, e temos, por exemplo, pela Embrapa, me parece instrumental, elementos que foram buscados pelos pesquisadores junto aos Estados Unidos e à NASA, a análise do solo lunar, essa tecnologia através de raios ultravioleta, possibilitando de forma rápida e muito mais precisa, através de equipamentos então instrumentais elaborados pela Embrapa, em consórcio com outras empresas, da capacidade de identificar a quantidade de carbono, né, e outros componentes do solo. Capaz, então, de ser verificado isso. Né? E aí, em sendo verificado, possível de ser auditorado por terceiras partes, o que compõe uma exigência do esquema que hoje a Organização das Nações Unidas exige para que haja efetivamente esse reconhecimento, né, essa integridade desses contratos de carbono. Bom, o tema é complexo e é muito amplo, né? Mas existe durante a Expo Inter, como tu bem disseste, ainda muito se falou sobre tecnologia, melhoramentos tecnológicos, mas muitas vezes ficou uma pergunta se a agricultura ou a carne de baixo carbono neutro e a questão da carne de baixo carbono. Existe Sim. Uma diferença, né, parece que fundamental. Perfeito. Então, como o pecuarista poderia decidir pela melhor adaptação a essas mudanças climáticas, entre elas, né, esse selo, o baixo carbono e o carbono neutro? Eu acho que importante, e a gente percebe caminhar pela 46ª Expo Inter que muitos, inclusive, dos nossos internautas aí da Agranja estão conectados com essa informação.
mas muitas vezes, talvez, não se apercebam da necessidade de vivenciar ela. Tá? Então, hoje, quando nós fazemos essa diferenciação, e ela é muito importante, porque a Embrapa trabalhou forte mesmo, pecuária de corte, Embrapa Pecuária de Corte, que é, então, criando esses dois selos. O selo de carne de carbono neutro e o selo de carne de baixo carbono. Vamos começar aqui para essa análise rápida do que seria o carbono neutro. É a neutralização do carbono. O que eu coloco de carbono na atmosfera, e aí vamos falar do carbono equivalente, ou seja, diversos elementos que compõem o carbono equivalente, e lá entre eles está o metano, que é muito mais forte que o carbono, que o CO2, mas perante as outras atividades que eu desenvolvo dentro da lavoura, eu consigo buscar o equilíbrio disso, o balanço de carbono, que é uma expressão muito comum nessa área. Então, esse balanço de carbono traz o quê? Traz o equilíbrio, e nesse equilíbrio, então, eu estou neutro com relação ao carbono, estou cumprindo com a minha missão. Mas o que acontece? O nosso espaço territorial continental. Como fazer isso? Então, enxergar e avançar sobre o carbono neutro é muito importante. Mas nós temos que enxergar de outro lado, e imediato, hoje, nosso internauta começar a separar 2, 3 proteiros lá e desenvolver na sua propriedade a carne de baixo carbono, isto sim é o primeiro passo, é a atividade a ser desenvolvida pelos nossos pecuaristas de corte. Talvez até seja mais fácil. E com certeza é muito mais fácil. O que é que diferencia, Banunas? Né? O pessoal me questiona muito. Pessoal, fica fácil diferenciar quando a gente vai falar que a neutralidade é relacionada à quantidade, então, da integração com a floresta. Né? Então, teremos árvores dentro dos nossos potreiros, né, que tem toda uma ação relacionada à questão do sombreamento, do conforto animal, tem toda uma relação específica para isso. Mas nós também sabemos que, pela extensão do nosso país, e aí agora vamos para o selo, então, carne de carbono neutro, que é que mais se preocupa com a qualidade do solo, com o tipo de pastagem e esse efetivo manejo, ou seja, não tem a floresta. Então, é possível, através de diversos protocolos, e esses protocolos, hoje, eu convido a todos a acessarem o site lá da CNA, que é um convênio, então, que a Embrapa tem com a Confederação Nacional da Agricultura, de desenvolver mecanismos capazes, então, de, em cumprindo esses protocolos têm lá não haver desmatamento, não haver manejo através do fogo, a questão do manejo com relação à altura da pastagem, o registro no CAR não está respondendo por ações de crimes ambientais, ou seja, existe uma série de protocolos que praticamente são para os dois, mas no momento em que a gente compara com o baixo carbono, a gente percebe que aí está a solução imediata. Alguns desses frigoríficos, e aí já estou saindo para fora da porteira, eles têm pleno conhecimento e o mercado está se formando a partir disso. Ou seja, aquele produtor rural que já está enxergando isso, já está separando dentro da sua área espaços aonde ele possa manejar, inclusive, os dois selos. Mas, em especial, creio eu que é uma posição que a gente está assistindo dos nossos pecuaristas, de uma forma geral, é o baixo carbono. Com esse baixo carbono, os frigoríficos estão agregando em cima desta informação, Arthur, o selo lá da carne premium, gold, ou seja, diversos frigoríficos acabam levando, em função da aparência, do próprio marmoreio da carne, essa demonstração dessa qualidade com maior sustentabilidade. Então, estão agregando mais um valor. Estão agregando um valor melhor. E o serviço de quem é? É do pecuarista, é de quem está lá no campo. Por isso, então, se apropriar dessas informações e buscar além, estar atento aqui à hora do boi, é justamente o momento de estarmos nos integrando essas informações. E o Brasil, tenho a certeza que a gente está acompanhando isso e agora vamos cobrar muito. Antes de viajarem a comitiva para participar da COP28, vai haver alguns anúncios do que eles vão levar para a COP28. E um deles, com certeza, está relacionado
a esses manejos, né, que efetivamente estão sendo desenvolvidos no Brasil. Bom, cabe a pergunta, né? E como é que esses selos da carne carbono neutro, baixo carbono, podem gerar, ou poderiam gerar, ou em algum momento vão chegar a gerar uma quarta safra, né, da propriedade rural com o crédito de carbono? Quer dizer, o cara tem lavoura, pecuária, floresta e agricultura de baixo carbono, ou os créditos de carbono. Estamos muito longe disso? É viável? Em algum momento vai existir essa quarta fonte de renda numa propriedade rural? Eu não sei que tempo nós estamos no programa, coisa e tal, mas isso daí, Arthur, é matéria que não acaba mais, e eu vou tentar resumir para o nosso internauta. Compreendo o seguinte: o planeta, né, através da Organização das Nações Unidas, está preocupado com esse aquecimento, como foi o início da nossa conversa aqui. Sabem que, efetivamente, a atividade pecuária gera impactos ambientais muito piores que o CO2 com relação à emissão do metano, né, a digestão entérica lá dos animais. Também, obviamente, outros setores, como a produção de energia, a questão dos transportes, né, os centros urbanos, ou seja, há toda uma questão de preocupação muito forte por isso. Por isso, existem diversos padrões e protocolos construídos pela Organização das Nações Unidas. E esses protocolos, entre alguns, está lá a identificação de algumas entidades, né, entidades sem fins lucrativos, importante registrar isso, entidades sem fins lucrativos, reconhecidas pela ONU, que efetivamente manejam esses projetos de projetos de carbono capazes de se habilitarem no mercado de carbono. Esses projetos de carbono, e aí eu sou obrigado a fazer uma indicação aqui, e realmente é sem fins lucrativos, nós temos no Brasil a maior operadora, né, com 80% do mercado, que é a Varré. Então, a operadora Varré, de créditos de carbono. Ela é que efetivamente opera todos os protocolos, padrões, né, metodologias, para poder, então, ao final desse esquema dela de certificação e integração, poder pegar esses projetos de carbono e colocar eles no mercado de carbono. Ou seja, o mercado mundial hoje, né, é um mercado crescente, e temos que entender os dois mercados, por favor, preciso fazer esse esclarecimento. O mercado, então, regulado e o mercado voluntário. O regulado é quando o poder público, né, então, os Estados Unidos e diversos países da Europa estabelecem que determinadas atividades, e aí determinadas indústrias, ao emitirem quantidade X de carbono, tem um limite. Se ela passar aquele limite, ela vai ter que se creditar, né, de carbono para poder, então, cumprir com aquilo que com que a legislação daquele país estabeleceu como teto. Passei daquele teto, eu vou ter, então, que apresentar crédito de carbono. Isso aí é que compensa, então, as atividades dela. Obviamente que ela tem que comprar isso de algum lugar, né? E algum lugar que seja seguro, que seja íntegro. Por isso, essa empresa, essa ONC, né, uma organização não governamental, reconhecida pela ONU como uma certificadora, reconhecida pelos seus padrões, né, de metodologia, ela efetivamente desenvolve essa atividade, e essa atividade hoje no Brasil, ela envolve diversas outras centros de pesquisas por causa dessas metodologias. Então, hoje, diversas metodologias para diversas áreas da agropecuária já estão consolidados para isso. E diversos mercados estão se interessando, né, pelo mercado brasileiro com relação à aquisição desses créditos. É importante diferenciar que a Verra ela faz esta certificação de integridade, tá, de um determinado contrato, né, de um determinado produto de carbono. No momento em que ela faz, ela foi demandada pelos PPs, que são os proponentes de projetos de carbono. Esses PPs e proponentes, então, de projetos de carbono,
eles se obrigam a terem relatórios de verificação e de mensuração. E esses relatórios, eles necessitam também serem validados. Então, é um sistema que ele vai percorrendo diversos atores, diversos organismos que fazem a tal da acreditação. Então, com isso, esse certificado de carbono emitido pela Verra passa a ser acreditado mundialmente. E aí ele pode ser vendido. E aí, neste mercado, ele fica lá à disposição. Ele fica lá à disposição para uma empresa que está produzindo muito carbono. Óbvio, exatamente, doutor. Óbvio que isto, especificamente, nós vamos pensar na atividade pecuária de corte, pecuária específica lá de corte, nós temos muita dificuldade de encontrar exemplos específicos para isso. Mas quando tu faz a integração, né, da lavoura, pecuária, né, e aí a própria silvicultura, a floresta, essa integração ela possibilita fazer uma maior identificação desses créditos. E aí, em eles cumprindo essas metodologias, obviamente, né, cumprindo com todas elas, sendo verificado, elas formam esse documento. E esse documento é colocado à disposição, né? Em resumo, é isso. Claro que teríamos outros elementos, que é, por exemplo, a auditoria de partes, de terceira parte, né? Que é deixar esses documentos à disposição para outras partes que queiram se certificar. E aí, essa auditoria de terceira parte, ela vai lá na propriedade. Então, muitas vezes não adianta pensar, aqui vou dar esse jeitinho e vou resolver. Não, o processo ele tem uma lisura, tem uma necessidade de verificação, por isso até que a Verra, então, hoje, com mais de 400 milhões de contratos de carbono, num mercado de 500 milhões de contratos de carbono, ela exerce vamos dizer, essa hegemonia aí de 80% do mercado. Simplificando, Banonas, uma propriedade rural, né, ela passa por toda essa auditoria e então essa empresa, essa ONG certifica, essa propriedade tem tanto de créditos de carbono para disponibilizar para o mercado. E aí a indústria lá, que é altamente poluente, ou sei lá, grande produtora de carbono, ela vai procurar no mercado, né, alguém que tenha essa quantidade para vender para ela. É mais ou menos isso? É exatamente isso. E aí começam as vantagens, né? Então, o comprador, daqui a pouco, ele exige... eu quero comprar créditos, mas quero créditos que tenham identidade com atividades hídricas. Uhum. Né? Eu quero que tenha, por exemplo, lá nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma preocupação com a inclusão das mulheres na atividade. Entendeu? Então, o mercado, e por isso é um mercado, ele tem uma maleabilidade, uma diversidade, que quanto mais qualificados tiver os nossos créditos, melhor ela vai poder efetivamente se engajar e aí ter esse reconhecimento. Vou te dar um exemplo também extremamente prático. É lamentável, mas o mundo enxerga a Amazônia até o estado de Santa Catarina, coisa parecida. Tá? Tudo é bioma amazônico. E, na realidade, quando efetivamente eles começam a enxergar os outros biomas, né? Bioma Mata Atlântica, bioma Cerrado, bioma Pampa, bioma Caatinga, eles começam a entender que o Brasil não é só a Amazônia. E aí, então, hoje no país, diversas dessas ONGs concentradas na Amazônia, concentradas até mesmo no próprio Cerrado, eles acabam tendo uma preferência maior. Tá? Sim. Mas aí, em compensação, vamos imaginar, muito do consumo de carne lá fora, nós sabemos da riqueza da nossa pastagem aqui no bioma Pampa. Então, tu começa a formar uma maleabilidade desses mercados para investirem justamente para que aumente efetivamente a oferta de carbono originária de determinadas atividades, né? E aqui no sul, com o nosso bioma Pampa, a gente tem esse grande diferencial, inclusive. Banonas, eu acho que isso aqui, esse nosso tema é assunto para pelo menos mais uma série de programas, mas o nosso tempo, né, já se foi. Arthur, quando eu recebi o convite da Granja em estarmos desenvolvendo essa atividade toda,
eu tinha uma perspectiva minha de experiência na área ambiental, jurídica, aí, de praticamente 20 anos. E eu me recordo lá no início, jamais eu imaginava, né, e aí te agradeço porque tu está fazendo a abertura disso, né, nosso primeiro contato, né, no teu programa aqui, a Hora do Boi, de entender que isto, há um tempo atrás, eu não fazia a menor ideia que pudesse chegar no estágio. E hoje nós estamos discutindo tecnicamente, aqui eu estou aqui com um veterinário, que me fez perguntas excelentes para poder esclarecer esses pontos. Então, isto é um processo de crescimento que não tem mais volta. Tá? Então, estou muito feliz por esse convite da Granja, em poder estar efetivamente acompanhando esse processo de evolução, né, e trazendo essas novidades, essas informações. Vou ter o maior prazer de estar de volta aí no teu programa. Manonas, muito obrigado pelas tuas explicações, né, pela tua apresentação, né, para que espero que o nosso assistente possa entender um pouco melhor, né, que coisa é essa, né, que muita gente vem falando e muito pouca gente que entenda do assunto, né, tem alguma coisa para nos esclarecer. Eu acho que essa nossa conversa não terminou, ela ainda vai voltar de novo. Manonas, eu agradeço a tua atenção e deixaria mais alguns instantes para as tuas considerações finais. Eu me preocupo muito na percepção daquele que não é o internauta que está nos assistindo aqui. Tá? Eu aprendi nesse pouco tempo aí que a gente está retomando essa questão relacionada à sustentabilidade no campo, compreender o homem do gado e o homem da planta. Hoje não temos mais espaço para isso. É um homem só preocupado com a sustentabilidade da propriedade rural dele. E este homem nós temos que agregar ele, temos que trazer ele para a informação. Ele é o homem do agronegócio hoje. O homem do agronegócio. E aquele que não está inteirado disso, ainda temos tempo, por favor, acompanhe aqui na Granja, porque com certeza temos alguns bons projetos para frente aí que vão trazer bastante informação. Muito bem. Obrigado, Banonas. Então, esse foi Ioberto Tati Banonas, consultor da revista A Granja Total Agro, para as questões de direito ambiental. E se você ficou com alguma dúvida, eu espero que, né, muitas dúvidas tenham ficado, deixe o seu comentário, né, no nosso espaço, para que, de repente, com os comentários que surgirem, né, com as questões que ficarem em aberto, talvez a gente até, né, Banonas, possa fazer um próximo programa, né, tratando, né, que eu imagino que esse assunto ainda vai muito longe. Vai. Mais uma vez, agradecendo então ao Ioberto Banonas. A Hora do Boi volta na próxima semana. Até lá.